Segunda Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se inclinou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos e dos bosques e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos Baalins na sua presença, e as imagens que estavam no alto acima deles ele cortou. E os bosques e as imagens esculpidas e as imagens derretidas ele quebrou em pedaços, delas fez pó e o espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificado a elas. E ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. E assim fez ele nas cidades de Manassés e Efraim e Simeão, chegando até Naftali com os seus enxadões pelas cercanias. E quando ele demoliu os altares e os bosques e reduziu a pó as imagens esculpidas e cortou todos os ídolos por toda a terra de Israel, ele retornou a Jerusalém. Ora, no 18º ano do seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, enviou a Safã, o filho de Azalias, e Maaseias, o governador da cidade, e a Joá, o filho de Joacás, o cronista, para restaurarem a casa do Senhor seu Deus. E quando eles vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que fora trazido para dentro da casa de Deus, o qual os levitas os guardavam às portas. Haviam coletado das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel e de todo Judá e Benjamim. E eles retornaram a Jerusalém. E eles o colocaram na mão dos trabalhadores que faziam a supervisão da casa do Senhor. Estes o deram aos que trabalhavam na casa do Senhor para reparar e consertar a casa. E deram-no aos artesãos e aos construtores para comprarem pedra talhada e madeira para os engastes e para assoalhar as casas que os reis de Judá haviam destruído. E os homens fizeram o trabalho fielmente, e os supervisores deles eram Jaate e Obadias, os levitas, dos filhos de Merari, e Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantá-la, e outros dos levitas, todos que tinham habilidade com instrumentos de música. Eles também estavam sobre os carregadores de cargas, e foram supervisores de todos que operavam o trabalho em alguma forma de serviço, e dos levitas havia escribas e oficiais e porteiros. E quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. Ilquias respondeu e disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro para Safã. E Safã levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: tudo que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores. Então Safã, o escriba, contou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me um livro, e Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Iacão, o filho de Safã, e a Abdom, o filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, um servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi achado, pois grande é a ira do Senhor que é derramada sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor para fazerem
segundo tudo o que está escrito neste livro. Euquias e aqueles que o rei tinha indicado foram até Ulda, a profetisa, a mulher de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, o protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhe a esse respeito. E ela respondeu-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que nos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá, porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. E quando o rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que tu ouviste. Como o teu coração foi terno e tu te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que eu trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Assim, eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Então o rei enviou e reuniu todos os anciões de Judá e de Jerusalém. E Orei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, grandes e pequenos, e ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foste achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé em seu lugar e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro. E ele fez com que todos os que estavam presentes em Jerusalém e em Benjamim se pusessem de pé diante dele. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo o pacto de Deus, o Deus dos seus pais. E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel e fez com que todos os que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E em todos os seus dias eles não se afastaram de seguir ao Senhor, o Deus dos seus pais. Capítulo 35. Além disso, Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e eles mataram o cordeiro pascual no 14º dia do primeiro mês. E ele pôs os sacerdotes nos seus encargos e os animou no serviço da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, os quais eram consagrados ao Senhor: Ponde a arca santa da casa de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, edificou. Ela não será uma carga sobre os vossos ombros. Servi agora ao Senhor vosso Deus e o seu povo Israel. E preparai-vos pelas casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, de acordo com o escrito de Davi, rei de Israel, e de acordo com o escrito de Salomão, seu filho. E ponde-vos de pé no santo lugar, de acordo com as divisões das famílias, dos pais dos vossos irmãos, o povo, e segundo a divisão das famílias dos levitas. Assim, matai o cordeiro pascal e santificai-vos, e preparai os vossos irmãos, para que eles possam fazer segundo a palavra do Senhor, dadas pelas mãos de Moisés. E Josias deu ao povo e a todos os que estavam presentes cordeiros e cabritos dos rebanhos, ao número de 30.000, todos para as ofertas da Páscoa, e 3.000 novilhos, estes eram da fazenda do rei. E os seus príncipes deram voluntariamente ao povo
aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, soberanos da casa de Deus, deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 do gado miúdo e 300 bois. Também Conanias e Semaías e Natanael, os seus irmãos, e Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, deram aos levitas para as ofertas de Páscoa 5.000 do gado miúdo e 500 bois. Assim, o serviço foi preparado e os sacerdotes se puseram de pé nos lugares altos, e os levitas nas suas turmas, segundo o mandamento do rei. E eles mataram o cordeiro pascal, e os sacerdotes aspergiram o sangue das suas mãos, e os levitas os esfolaram. E eles removeram as ofertas queimadas para que eles pudessem dar segundo as divisões das famílias do povo para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim eles fizeram com os bois. E eles assaram o cordeiro com fogo, de acordo com a ordenança, mas as outras ofertas santas cozeram em potes e em caldeirões e em panelas, e prontamente as dividiram entre todo o povo. E posteriormente eles prepararam para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os filhos de Arão, estavam ocupados em oferecer as ofertas queimadas e da gordura até a noite. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, os filhos de Arão. E os cantores e os filhos de Asaf estavam nos seus lugares, de acordo com o mandamento de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, o vidente do rei. E os porteiros serviam em todos os portões. Eles não podiam se retirar do seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam para eles. Assim, todo o serviço do Senhor foi preparado no mesmo dia para celebrar a Páscoa e para oferecer ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, de acordo com o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel que estavam prestes a celebrar a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos 7 dias. E não houve Páscoa semelhante àquela guardada em Israel desde os dias de Samuel, o profeta, e nenhum rei de Israel celebrou uma Páscoa como celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que estiveram presentes, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias foi esta Páscoa celebrada. Depois de tudo isso, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra Carquenes, junto ao Eufrates, e Josias saiu-lhe ao encontro. Porém, ele lhe enviou embaixadores, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti neste dia, mas contra a casa a qual tenho guerra, porque Deus ordenou-me que me apressasse. Refreia-te de te intrometeres com Deus que está comigo, não suceda que ele te destrua. Todavia Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-se para que pudesse lutar com ele. E não atentou às palavras de Neco, oriundas da boca de Deus, e veio para lutar no vale de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Portanto, os seus servos o tiraram da carruagem e o puseram na segunda carruagem que ele tinha, e o trouxeram para Jerusalém, e ele morreu, e foi sepultado em um dos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam por Josias. E Jeremias lamentou por Josias, e todos os cantores e as cantoras falavam de Josias nas suas lamentações até este dia. Eles fizeram uma ordenança em Israel, e eis que eles estão escritos nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e a sua bondade,
de acordo com aquilo que estava escrito na lei do Senhor, e os seus atos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Joacás, o filho de Josias, e o fez rei no lugar de seu pai em Jerusalém. E Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. E o rei do Egito depôs em Jerusalém e condenou a terra com 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito fez dele Aquim, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o seu nome para Jeoaquim. E Neco tomou Joacás, o seu irmão, e o levou para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o prendeu em grilhões para levá-lo à Babilônia. Nabucodonosor também levou os vasos da casa do Senhor para a Babilônia e os pôs no seu templo em Babilônia. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e as suas abominações que ele fez e aquilo que foi achado nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, o seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando o ano estava expirado, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia, com os formosos vasos da casa do Senhor, e fez de Zedequias, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante de Jeremias o profeta, falando da boca do Senhor. E ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que lhe havia feito jurar por Deus. Mas ele enrijeceu o seu pescoço e endureceu o seu coração, para não se voltar ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo transgrediram muitíssimo segundo todas as abominações dos pagãos e poluíram a casa do Senhor, a qual ele havia consagrado em Jerusalém. E o Senhor, Deus dos seus pais, falou-lhes por meio dos seus mensageiros, levantando-se cedo para lhes falar, porque teve compaixão do seu povo e do seu local de habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e abusaram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Portanto, trouxe sobre eles o rei dos caldeus, que mataram os seus moços com as espadas na casa do seu santuário, e não tiveram compaixão nem do moço, nem da virgem, nem do ancião, e nem daquele que se curvava pela idade. Ele lhes entregou todos na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e os seus príncipes, todos estes ele trouxe para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e demoliram o muro de Jerusalém, e queimaram todos os seus palácios com fogo, e destruíram todos os seus vasos formosos. E aqueles que haviam escapado da espada, ele levou consigo para a Babilônia, e tornaram-se seus servos e de seus filhos até o império do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra houvesse desfrutado dos seus shabates, pois enquanto ela jazia desolada, guardava os shabates para cumprir 70 anos. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, falada pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e a pôs também por escrito, dizendo:
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu tem me concedido todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O Senhor, seu Deus, seja com ele, e deixa-o subir.